capítulo de número 1. E dentro desse texto, o Senhor ele me trouxe um tema. E o tema dessa mensagem, agora eu quero transmitir ao seu coração nessa noite é: esforçando-se para chegar aonde Deus quer. É impossível chegar aonde Deus quer sem ter esforço. É necessário ter esforço para que possamos chegar aonde Deus quer. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer assim: que eu darei a ti e para a tua semente, e depois de ti a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para possessão eterna, e eu serei o seu Deus. Olhando para o capítulo 17 de Gênesis, algo me chama a atenção, porque nós vamos observar e ver Deus fazendo uma promessa muito linda para Abraão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que Deus está fazendo uma promessa para Abraão, a qual ainda não tinha sido entregue ou concretizada sobre a sua vida, mas que o Senhor faria acontecer. Essa é a promessa que Deus faria acontecer sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua semente, de toda a sua descendência. Era a terra de Canaã, a qual o Senhor assim os entregaria. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, é bem certo que Deus, ele faz a promessa. Deus, ele fala aquilo que ele tem a fazer sobre as nossas vidas. Só que Deus, ele não fala o tempo, o processo a qual nós vamos ter que passar para viver a promessa. Ele revela a promessa, ele revela o propósito, mas ele não revela o período de tempo a qual teremos que passar, a qual teremos que enfrentar para que possamos viver tudo aquilo a qual ele tem falado para com a nossa vida. Só que uma coisa é certa: quando Deus fala, ele cumpre. Por quê? Porque ele vela pela sua palavra, ele vela por tudo aquilo a qual ele fala para com a nossa vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos aprender que quando Deus faz uma promessa, pode passar o tempo que for, nenhuma das suas promessas vão cair por terra. Estamos dentro de um texto a qual nós observamos e vemos um povo que está debaixo de uma promessa. Os filhos de Israel, o povo de Israel, a nação escolhida, o povo a qual o Senhor muito o amava. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar e ver que esse povo vai passar pelo grande processo. Esse povo vai passar por grande dificuldade. Esse povo vai passar por muitas aflições. Mas passando por tudo isso, pela aflição, pela dificuldade, pelo período de tempo a qual era necessário passar antes do cumprimento da promessa, eles permaneciam debaixo da promessa a qual Deus tinha liberado sobre a sua vida. E aqui eu já quero trazer uma aplicação da palavra da verdade para a tua vida. Independente do momento que você está passando, você está debaixo de uma promessa. Independente da luta que você está passando, a promessa de Deus está de pé sobre a tua vida. Independente da dificuldade a qual você tem enfrentado nos dias atuais, a promessa que Deus te fez lá atrás está de pé. A promessa de Deus, ela não vai cair por terra, porque Deus é para
Eles passaram por um processo, eles passaram por um período. Teve um período de tempo. Nosso grande problema nos nossos dias é Deus fazer uma promessa e querermos viver a promessa no mesmo dia. Existirá promessas que Deus nos fará, que Ele fará acontecer imediatamente, mas vai existir promessas, meu irmão, que vai requerer um período de tempo. Por quê? Porque diante desse período de tempo, Deus vai estar nos preparando, Deus vai estar nos lapidando. Observa que o texto a qual nós acabamos de ler, Josué capítulo 1, o povo está prestes a obter a promessa a qual Deus nos tinha prometido. Porém, quando nós olhamos, nós vamos observar que antes de chegar perto dessa promessa se concretizar sobre as suas vidas, eles passaram um período de tempo sendo afligidos no Egito. Eles passaram pelo processo da dor, eles passaram pelo processo da lapidação no deserto. Observa que Deus tira o povo do Egito, falando que os levaria e os conduziria para a terra de Canaã, para a terra qual o Senhor tinha prometido. Porém, nós vamos observar que o povo vai começar a murmurar, a questionar com Deus. E quando eles começam a questionar com Deus, Deus vai nos fazer dar volta em meio àquele deserto. Por que Deus vai fazer o povo dar volta em meio àquele deserto? Por quê? Porque o povo precisaria passar pelo processo de lapidação, para que assim pudesse compreender que o controle de tudo estava e está nas mãos de Deus. Sabe qual é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite? Você precisa passar pelo deserto, você precisa passar pelo dia mau, você precisa passar pelo dia difícil, para que você possa entender, compreender que o controle permanece nas mãos de Deus, que o domínio está sob o controle de Deus, e que se Ele fez a promessa, independente do tempo, independente do momento a qual você esteja, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para concretizar sobre a sua vida. Eu não sei você, mas eu sinto uma autoridade nessa palavra. A palavra da verdade, ela tem grande autoridade para as nossas vidas. Por quê? Porque tudo que está escrito vem nos trazendo grandes ensinamentos. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, é bem certo que antes de entrar na terra de Canaã, antes de tomar posse daquilo que o Senhor tinha prometido, eles passaram pelo processo, eles passaram pelos momentos a qual era necessário eles passar. E os momentos a qual foram necessários eles passar, foram momentos a qual eles não queriam passar. Observa que quando faltava algo, eles iam e questionavam. Quando eles viam que estava faltando algo, eles murmuravam, eles reclamavam, e cada vez mais Deus permitia esse momento sobre as suas vidas. Por quê? Porque Deus queria que o povo compreendesse que o mesmo Deus que tirou eles lá do Egito era o mesmo Deus que os levaria para a terra de Canaã, independente do momento a qual eles estavam passando no deserto, independente da dificuldade a qual eles estavam enfrentando em meio àquele deserto. E assim é nas nossas vidas, independente do momento que passamos, o Senhor está nos conduzindo rumo à promessa que Ele nos fez.
preparando Josué para que pudesse conduzir o povo também à terra prometida. Só que quando Moisés morre, Josué, ele vai se entristecer. Josué, quem sabe, fica desencorajado porque está acostumado com a presença de Moisés ao seu lado, está acostumado em ter Moisés o conduzido, porém agora é ele e o povo e Deus ao seu lado. Moisés tinha partido. Aí, olhando para a Bíblia, nós podemos concluir que o momento que Josué está é um momento de luto, é um momento de tristeza, porque quem aqui que perdendo alguém próximo, alguém da sua família, não vai passar por esse momento de luto, não vai passar por esse momento de tristeza. Josué aqui perde aquele a qual assim estava ao seu lado todos os dias. Só que Deus, Ele não nos quer ver no luto, Deus não nos quer ver parado, Deus não nos quer ver entristecido, Deus não nos quer ver acomodado, Deus não nos quer ver caído, mas Ele quer nos ver de pé. E a palavra de Deus para Josué é: Josué, meu servo, Moisés, meu servo, morreu, mas tu está vivo, e você não vai ficar prostrado, você não vai ficar triste aí como você está, você não vai ficar de luto como você está, mas você vai se colocar de pé, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu tenho te prometido. Sabe o que Deus está querendo nos dizer essa noite? É algumas perdas nas nossas vidas, não é para gerar luto nas nossas vidas a ponto de nos fazer parar, mas algumas perdas nas nossas vidas é para nos trazer um crescimento maior. Quem sabe você tem perdido algo na tua vida e não está entendendo. Aí Deus está dizendo: eu tenho permitido você perder isso para que um crescimento maior seja gerado sobre a tua vida. A perda que você perde hoje não é para a tua derrota, não é para o teu fracasso, não é para o teu mal-estar, mas a perda que você perde hoje é para o teu crescimento, é para o teu desenvolvimento, é para que você possa chegar mais perto da promessa. Quantos acreditam nessa palavra nessa noite? Quantos acreditam na palavra de Deus nessa noite? Levanta a tua mão, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Em uma das palavras que Deus te prometeu vai cair por terra. Tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Ah, pregador, mas o cenário é de tristeza, o cenário é de luta, o cenário é de fracasso, mas Deus está dizendo: o futuro será de vitória, o futuro será de vitória, o futuro será de alegria. A Bíblia vai dizer: tenham por certo que os tempos presentes não são para nos comparar com a glória que nos há de ser revelada. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ou seja, a aflição que eu passo hoje não é maior do que a glória que Deus tem para revelar na minha vida. A aflição que você passa hoje é o preparo de Deus para que você possa viver algo glorioso amanhã. E às vezes não entendemos, às vezes não compreendemos. Aí Deus está falando com Josué: Josué, é dia, é momento de se levantar, é momento de se colocar em pé. Sabe por que Deus fala isso? Levanta-se. É porque é impossível Deus realizar a promessa da vida de alguém, estando esse alguém caído ou prostrado ou até mesmo estacionado. A promessa só pode acontecer, a promessa só se pode concretizar na vida daquele que está de pé. A promessa só pode acontecer, a promessa só pode se concretizar na
nessa noite é: segure-se e receba nessa noite. É noite de se levantar, porque você vai viver a promessa de Deus. Ai, irmão Samuel, todos os dias eu estou na igreja. Deus está dizendo nessa noite: eu quero algo maior contigo, eu quero algo maior contigo. Quem sabe não é acerca aqui na igreja que Deus está falando que quer um posicionamento da tua parte, mas quem sabe Deus está falando de se levantar e de se posicionar, seja na oração, seja no jejum, seja na consagração, seja na leitura da palavra, seja em exercer aquilo que Deus tem para a nossa vida. O momento que Josué está vivendo é um momento de luto, e Deus está dizendo para ele: eu não quero você nesse momento de luto, mas eu quero você de pé, conduzindo o povo uma promessa que eu tenho prometido. E é o que Deus quer de nós, que nós estejamos de pé, para que assim possamos tomar posse da promessa que Ele tem nos prometido. O encorajamento de Deus a Josué é incrível, porque o momento dele não é nada bom, e quem sabe o teu momento não tem sido agradável, quem sabe o teu momento tem sido mal, tem sido difícil, tem sido de tristeza, tem sido de lágrimas, mas aqueles que semeiem, meus irmãos, com lágrimas, colherão com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus ela vem pela manhã. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai sorrir. Hoje você está pedindo o socorro de Deus, mas amanhã você vai dizer: Senhor, obrigado, porque até aqui me ajudou o Senhor. Essa noite Deus está liberando algo para o meu coração, e eu quero liberar sobre a tua vida. Esse momento vai passar, esse momento vai passar, e a promessa de Deus vai chegar. Te prepara, porque a promessa vai se cumprir. Deus está dizendo nessa noite que tem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, tem tanto tempo que a promessa foi feita e até hoje eu não vivi nada daquilo que o Senhor me prometeu. Aí Deus está dizendo: hoje é a noite que eu pego pela tua mão e estou te dizendo: vai acontecer, vai se cumprir. Apenas permaneça de pé, apenas permaneça posicionado na minha presença, porque eu te farei viver coisas grandes. Você acredita nessa palavra nessa noite? Imagine se Josué não tivesse se posicionado, ou até mesmo não tivesse se levantado, mas estivesse permanecido no seu momento de luto, no seu momento de fraqueza. Será que ele viveria a promessa de Deus sobre a tua vida? Não, é impossível alguém viver as promessas de Deus prostrado, caído. Só se pode viver as promessas de Deus quem está de pé com Deus tem requerido. Então nessa noite o que Deus está dizendo para você é: se coloca de pé, se levanta um pouco mais na oração, se levanta mais um pouco na consagração, porque eu vou fazer coisas grandes sobre a sua vida. Esses dias atrás eu fiz um propósito com Deus e eu falei: Senhor, eu vou descer, eu quero ver a resposta de Deus sobre a minha vida. Meus irmãos, quando eu me posicionei para descer da maneira que Deus tinha colocado ao meu coração, e da maneira que eu falei para Deus que iria descer, a resposta veio imediatamente, e eu vi o nome do Senhor sendo glorificado. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? O meu agir sobre a tua vida depende de você, o meu trabalhar sobre a tua vida depende de você. As minhas promessas estão de pé, mas para ela acontecer, para ela se cumprir, depende de você, depende de você. Tem muita gente querendo viver promessa, mas não quer se posicionar. Tem muita gente querendo viver promessa, mas não quer orar. Tem muita gente querendo viver promessa, mas não quer fazer aquilo que Deus tem falado. E o que Deus está dizendo é: eu só posso concretizar a
Senhor, após falar com Josué, dizendo: levanta-te, Deus traz a promessa para ele. Todo lugar que você pisar sobre o teu pé, sobre essa terra, tudo tem dado, conforme eu disse a Moisés. No começo da mensagem, nós lemos o versículo e vemos que a promessa foi liberada por Deus desde o tempo de Abraão, desde o começo de tudo. Israel ainda nem se existia, Israel ainda nem tinha vindo à existência, mas a promessa já estava de pé. Aí Deus me faz recordar de Jeremias, quando Deus fala com Jeremias: Jeremias, antes de ser formado no ventre na terra, eu te conheci, e antes de ser gerado no ventre, eu já tinha te santificado, e as nações já tinha te dado por profeta. Antes de sermos gerados, o Senhor já nos conhecia. Antes de nascer, antes de vir à existência, esse Deus onipotente, esse Deus onisciente e esse Deus onipresente já tinha liberado promessa sobre as nossas vidas e já tinha falado: esse daí eu conheço, esse daí eu conheço, vai ser profeta, vai ser pregador, vai ser pastor, vai ser cantor. Eu acho que você não está entendendo nessa noite, mas o que Deus está dizendo é: antes de você nascer, eu já tinha liberado uma palavra sobre a tua vida, que você ia louvar o meu nome, que você ia pregar a minha palavra, que você ia exercer algo diante da minha presença. A promessa de Deus sobre a tua vida está de pé. E o que Deus está dizendo é: essa promessa não foi liberada hoje e nem foi liberada pelo homem, mas essa palavra liberada foi liberada por mim, Criador dos céus e da terra. E sendo Ele Criador dos céus e da terra, Ele tem o poder para fazer o impossível sobre as nossas vidas. Aí Deus está dizendo: todo lugar que pisar os seus pés tem dado. Ou seja, não é coisa pouca que Deus tem para Josué, mas é coisa grande. Aquilo que Deus tem para nós não é migalhas, não é resto, porque muitas das vezes queremos viver promessas, mas queremos viver de migalhas. Deus está dizendo: eu não tenho migalhas para você, eu tenho coisa grande. O que eu tenho para você é bem maior daquilo que você pensa, daquilo que você acha, ou até mesmo daquilo que você imagina. Aí agora Deus diz isso para Josué. Deus está dizendo: e não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Uma coisa é certa: todas as vezes que Deus começa a cumprir promessa na vida de alguém, sempre vai ter alguém para se levantar contra a sua vida, sempre vai ter um para tentar o parar, sempre vai ter um para o barrar. Mas Deus está dizendo: na vida daquele que eu fiz promessa, homem nenhum para. Na vida daquele que eu fiz promessa, homem nenhum toca. Na vida daquele que eu fiz promessa, homem nenhum derruba. O que Deus está dizendo é: não te preocupa, porque o homem não vai te parar. Não te preocupa, porque o homem não vai te barrar. O homem pode tentar parar, presbítero Flávio, mas quando Deus faz a promessa, meu irmão, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus faz a promessa, Ele cria situações e mostra para o homem: não é você que tem o controle sobre a vida dele, mas é eu que tenho o controle, é eu que tenho o domínio, é eu que tenho tudo sobre as minhas mãos, e vou fazer acontecer tudo aquilo que eu prometi a Ele. Aí Deus está dizendo: ser forte e de boa coragem, e muito corajoso, e que tu possas agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Ou seja, não adianta ser forte, não adianta ter constância, se não seguir de acordo com aquilo que está escrito. É necessário ser forte, corajoso e, acima de tudo, seguir conforme aquilo que Deus orientou. Aí Deus está
Quer ver as promessas de Deus sobre a tua casa? Anda com a palavra. Quer ver as promessas de Deus sobre o teu ministério? Exerça a palavra, porque assim você será bem sucedido. Josué faz conforme Deus fala ao seu coração. E o interessante de tudo é olhar para o texto e ver que Josué ouve a palavra e fala para o povo: dentro de 3 dias nós vamos passar por esse Jordão e vamos tomar posse da terra que o Senhor tem entregado sobre as nossas mãos. Antes de concluir minha palavra aqui, eu quero dizer mais algo: é impossível chegar na promessa sem antes passar pelo Jordão. É impossível chegar na promessa sem antes atravessar o Jordão. O Jordão que representa dificuldade nas nossas vidas. O Jordão que significa também lutas, na qual vem muitas das vezes para tentar nos parar. Só que algo Deus falou no meu coração, quero liberar sobre a tua vida. Os obstáculos não são para te parar. Os obstáculos não são para te barrar. Esse Jordão não é para te fazer desistir daquilo que Ele te prometeu, mas esse Jordão é para fazer com que você veja a manifestação de Deus sobre a tua vida. Diante desse Jordão, tu vai contemplar o agir de Deus sobre a tua vida. Se coloca sobre os seus pés nessa noite. Diante desse Jordão, você vai contemplar a manifestação de Deus sobre a tua vida. Nenhuma das palavras que Deus liberou sobre a tua vida vai cair por terra. Alguém está olhando para você e está dizendo: esse não serve, esse não é capaz, esse não pode, esse não sabe, esse não vai crescer, esse não vai conseguir. Aí Deus está dizendo: é esse que eu quero, é esse que eu vou levantar, é esse que vai vencer, é esse que vai conseguir, é esse que eu vou exaltar, é esse que eu vou honrar, é esse que eu vou fazer viver as minhas promessas. Deus está liberando uma palavra aqui de vitória sobre a vida de crente neste lugar, e está dizendo: eu marquei esta noite para liberar esta palavra sobre a tua vida e te dizer: a partir de hoje a tua história vai começar a mudar. A partir de hoje esse cenário vai ser transformado. Chega de viver a mesmice, chega de viver momento de luto, chega de viver momento de perca, chega de viver momento de decepção. É noite, é momento de cantar o hino da vitória. Aleluias. Josué ouve tudo aquilo que Deus assim lhe diz, e assim vai tomar posse daquilo a qual o Senhor tinha prometido para o povo. E é o que Deus está querendo nos ensinar nessa noite. A sua vontade é nos fazer viver aquilo que Ele tem nos prometido, mas só podemos viver aquilo que Ele tem nos prometido se verdadeiramente se esforçar. Esforçar é mostrar força aonde não tem força. Ai, irmão Samuel, estou desanimado para orar. Mostra força mesmo sem força de orar. Ai, irmão Samuel, estou desanimado de ir à igreja. Mostra força de vir à igreja mesmo sem vontade de vir à igreja, porque o teu esforço te fará chegar aonde Deus quer. O teu esforço te fará chegar aonde Deus quer. Eu quero dar para a tua vida, com a permissão do pastor Manuel. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário aqui, mas aleluia, por permissão de Deus, você tem